Boa noite, Silvia. Boa noite, Célia. Oi, Sandra. Rosa. Boa noite, Valquíria, para a gente começar o assunto de hoje. Já vou batendo um papinho aqui com vocês. Hoje nós temos um tema super interessante. Oi, Tê. Vamos falar sobre nossa pelvis. Oi, Augusto. Valquíria, ela é uma fisioterapeuta pélvica sensacional, vai trazer muitas dicas, muitas orientações. E caso vocês tenham alguma dúvida e já queiram ir elaborando as perguntas de vocês, já fiquem à vontade para isso. É bem bacana quando tem perguntas, porque a gente consegue direcionar melhor o assunto. A Valquíria atende em Taubaté na clínica. A clínica Soma fica na Avenida Marechal Deodoro. Atende aqui em Taubaté e em Pinda também. Aí, Valquíria chegando. Só mais um instantinho. E Oi. boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui pra eu aparecer. Isso. Isso. Tá dando pra ver? Tá sim, tá ótimo. Bem centralizadinho aí. Tudo Bom, bem, vamos lá gente? Boa então, né? noite. Boa noite, Sandra. Boa noite. Vou apresentar você, tá, Valquíria? Tá E aí a legal. gente já começa. Bom, primeiramente eu sou a Sandra, né, do Instituto Sandra Abreu. Estou aqui hoje para um bate-papo muito instrutivo com a Valquíria, que é fisioterapeuta pélvica. Faz um trabalho simplesmente lindo, né, tanto com homens como mulheres, na reeducação perineal. E vou deixar que você, então, comece, Valquíria, com a live de hoje, porque eu imagino que temos muitas coisas aí para aprender com você, né? E na medida do possível, eu vou fazendo algumas pontuações no que diz respeito ao olhar biodinâmico para todo esse tratamento do assoalho pélvico, ok? Ok, legal. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Então, como a Sandra falou, eu sou fisioterapeuta pélvica. Já faz 11 anos que eu trabalho com isso. Eu atendo em Taubaté e em Pinda. E dentro da fisioterapia pélvica, a gente trata músculos e a função da musculatura do assoalho pélvico. E o que é a musculatura do assoalho pélvico? Só para a gente poder começar, né? É todos os músculos que envolvem dentro da pelve.
que é o que a gente chama de popularmente de bacia, que é o nosso quadril, que é o osso aqui do nosso quadril. E aqui, que fica localizado, tudo que compreende de parte muscular dentro dessa cavidade óssea é o que a gente chama de assoalho pélvico, que é o chão da nossa pelve, que é o que vem desde aqui do comecinho da síntese púbica, a região que a gente tem os pelos, na região íntima, até lá atrás, na região do cóccix, no finalzinho da nossa coluna. Então, toda essa musculatura é o fisioterapeuta pélvico quem é responsável para reabilitar e para prevenir disfunções. Tem muita coisa para a gente falar de fisioterapia pélvica. Eu acho que hoje a ideia é apresentar um pouco, né, o que é o assoalho pélvico, falar que homens e mulheres têm períneo, tem esse assoalho pélvico, né, que algumas pessoas chamam de períneo, algumas pessoas de assoalho pélvico, e explicar quais são as peculiaridades de um e de outro, o que é diferente entre o homem e a mulher. E aproveitando o Dia dos Namorados, eu acho que a gente pode falar melhor assim do que a gente pode melhorar na função da nossa musculatura do assoalho pélvico, para a gente aproveitar e já aprender algumas coisas, né? Exatamente. Então, vamos Muito lá. bom. Eu queria mostrar para vocês, isso daqui é uma peça anatômica, onde eu vou falar só rapidinho a região aqui do nosso assoalho. Então, tanto o homem quanto as mulheres têm essa musculatura do assoalho pélvico. A diferença vai ser o órgão sexual, mas os músculos são basicamente os mesmos, né? E o que a gente vai ter aqui? A mulher, ela tem uma bacia mais alargada, né? O quadril mais alargado, a pelve mais alargada, e o homem mais afunilado. Então, a mulher normalmente tem um quadril mais largo do que o homem. E dentro aqui dessa cavidade óssea, esses vermelhinhos são os músculos. A gente vai ter uns músculos muito importantes. Então, vamos lá. Para a função sexual, por exemplo, e para a sustentação da urina, para a sustentação das fezes, e para não só pela sustentação, mas pelo relaxamento, para que a gente possa ter uma boa relação sem dor e para que a gente possa ter uma boa atividade de micção, realizar uma boa urina sem ficar prendendo, sem ficar fazendo infecção de urina, e para a gente possa não ter assoalho pélvico muito tenso e não ter constipação. Então, é muito comum na fisioterapia pélvica a gente trabalhar, atender pacientes que têm incontinência urinária ou que têm dificuldade de eliminar a urina, pacientes que têm intestino preso ou que têm intestino solto, né, têm a dificuldade de segurar as fezes, e pacientes que têm alguma disfunção sexual, desde dor na relação, ejaculação precoce, disfunção erétil. E dentro das disfunções, eu falo que o mais importante é a gente entender o que é a função. Porque muitas coisas pra gente é normal quando a gente não tem conhecimento, né? Então a gente acha que ter dor numa relação, por exemplo, é normal. E não é. E daí quando a gente entende que ter dor não é normal, a gente entende que tem alguma coisa na função que tá errado. Quando a gente entende que ter uma relação, de repente, ter uma ejaculação precoce, né, numa ocasião ou outra, porque eu tava muito nervoso, é normal. Agora eu tenho isso sempre e eu preciso me tratar. E daí a gente começa a entender o que eu posso fazer para melhorar e para prevenir até as disfunções mais para frente, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui primeiro é só a musculatura. E daí, vamos lá. Aqui é o osso do pubis, que é o osso onde tem a região... Essa é uma pelve feminina. Então, onde tem a região dos pelos, né, na mulher. Então, se a gente fosse ver, essa vagina estaria aqui, ó. Nessa região. O que a gente vai ter aqui, né? Aqui a gente vai ter os grandes lábios, os pequenos lábios, a região aqui do clitóris, que é aqui, e a região da uretra, e depois a região da vagina. A uretra, onde sai o xixi, vagina, onde a gente vai ter relação, a gente vai ter menstruação. Essa região aqui é o centro tendíneo do períneo, é onde a gente tem a principal força muscular aqui para sustentação, onde vai ter a união desses músculos, né? E aqui é a região do ânus. Toda essa musculatura que está em volta da vagina e da uretra também está em volta do ânus e também sobe para o clitóris. Então, por que a gente tem que cuidar dessa musculatura da região íntima? Não só quando a gente tem uma disfunção, quando a gente já está com uma incontinência, quando a gente já está com uma dificuldade de ter prazer na relação, mas também quando a gente está bem mais jovem, sem nada disso, para a gente prevenir tudo isso. Sim. É musculatura estriada esquelética igual qualquer outra parte do nosso corpo.
E o mais incrível é que a gente faz academia, que a gente faz educação física, desde que a Uhum. gente se entende por gente, que a gente vai na escola, Exatamente. né? É. E a gente trabalha todos os músculos basicamente do nosso corpo, com exceção a musculatura da nossa região íntima, tanto homens quanto mulheres. E essa região íntima vai ficando a ver navios e a Esquecida. gente vai utilizando ela conforme a gente vai crescendo e sem se preocupar que ela também perde massa muscular, que ela também precisa ser fortalecida. E daí E o que eu eu queria falar com diria, vocês um pouquinho hoje era do exercício. Pode falar, Sandra. eu diria um pouquinho além disso, que você diz, a gente vai usando e não vai dando importância para isso. Tem muitas atividades, mesmo atividade física, que aumentam muito o impacto e o peso sobre o assoalho pélvico. Muitas atividades físicas, né, que as pessoas até imaginam que estão fazendo o melhor para a saúde e estão detonando o assoalho pélvico. Por exemplo, os corredores, aqueles que correm com uma certa frequência, os ciclistas, que tem essa coisa de bater metas, né? De fazer o ciclismo nas montanhas, nos morros, né? O cross, né? Que também, não que eu não sou contra nada disso, mas acho que é muito importante que se faça um reforço para essa musculatura, né? Tendo em vista que além dessa musculatura ter uma função muito importante na nossa vida, não só físico, mas também emocional, e depois eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, mas a questão também de ser uma musculatura que sustenta todo o tronco, que sustenta uma gestação na mulher, que tem uma relação também de enfraquecimento quando a pessoa tem um sobrepeso, tem uma série de complicações que acabam sobrecarregando essa musculatura, que, como a Valquíria bem colocou, é o chão da nossa pelvis. Então, imagina tudo que está aqui em cima sendo sustentado por esses músculos, né? Não é? E são vários músculos, né? Não é um só. E todos esses músculos em ação conjunta sustentam a pelvis. Se eu passo uma vida sem uma atividade física, eu vou ter flacidez nos meus músculos, vou ter vou perder o tônus, uma hipotonia, vou ficar molinha. E assim é também com o músculo do assoalho pélvico. Só que aí, como a gente não enxerga, como a gente não está vendo, né? E a cultura também, né? Tudo favorece para você esquecer um pouco essa pelvis, né? Tudo que você vive no seu dia a dia, desde pequenininho, desde o seu desenvolvimento, todas as coisas que você ouve, toda a relação com as crenças limitantes e o não poder olhar para essa região tão sagrada no nosso corpo, não é? Acabam favorecendo todo esse descompasso, né? Eu até gosto muito de falar nos cursos de pompoarismo que eu dou, né? Que é muito comum que a gente chegue na idade adulta com uma baita de uma tarja preta em cima da pelve, né? As mulheres têm uma dificuldade enorme de se olhar, de se tocar, de se sentir, né? E a gente volta dando uma viajadinha aí para a escola, né? Onde entram as aulas de ciências, né? De biologia, que põe aqueles. Agora está bem diferente, mas no nosso tempo, e muitas pessoas que estão acompanhando a live também passaram por isso, era aquele desenhinho do corpo humano, igualzinho um do outro, né? Com pequenas diferenças. Não se falava em pelvis, as musiquinhas, né? Cabeça, tronco, perna e pé, sempre excluindo essa região tão importante do nosso corpo, né? Então, acho que a gente vai ter muita coisa aí para explorar hoje. Isso mesmo, Sandra, você colocou muito bem colocada a parte da repressão, né? Essa parte muscular, normalmente, apesar de ser uma região que a gente utiliza tanto, né, desde criança, para urinar, para evacuar, para ter as nossas relações, para ter prazer, é uma área que ainda existe muito tabu, né? É uma área onde, quando a gente atende uma paciente e que a paciente chega lá por conta de algum problema, de alguma queixa, eu preciso apresentar essa pelve para essa paciente, eu preciso apresentar uma peça anatômica, por exemplo, e falando, olha, aqui a gente vai avaliar então a região dos grandes lábios, dos pequenos lábios, e como que está a função dessa musculatura, se você sabe contrair, como se estivesse segurando o xixi. E normalmente
não é difícil a gente ver pacientes que relatam, mas nossa, é desse jeito, eu não sabia que isso daqui era assim. E pacientes que às vezes reclamam, né, de dor, alguma coisa na relação, e que daí a gente mostra, né, o quanto a musculatura dela está muito tensa, o quanto ela precisa alongar essa musculatura, o quanto ela precisa relaxar para ter uma relação. E a paciente às vezes relata, nossa, mas já faz tantos anos que eu sou casado, que eu tenho um parceiro, e eu sempre tive relação com dor e eu achei que era normal, porque eu achei que fazia parte da relação, né? Porque, infelizmente, a gente não fala isso para as nossas crianças. E não fala isso direito para os adolescentes. É sempre assim, tira a mão daí, né? É diferente um pouco da cultura de como é criado os homens, né? Os homens, desde pequenininho, né? O menino tá passando a mão ali no piruzinho, né? No pênis, e o pai até fala assim, ó, tá ficando duro, hein? Né? Enquanto que as meninas, né? A menina tá senta de perna aberta, fecha essa perna, olha que coisa feia, né? Então, as mulheres principalmente são muito reprimidas nessa parte, né? E daí a gente chega na fase adulta, começa às vezes a ter uma vida sexual sem muito esclarecimentos, achando que a gente sabe, e de repente aquela relação é horrível, a primeira relação dói pra caramba, e daí depois a primeira, a segunda talvez doer porque eu tô tensa, tudo bem, mas depois muitas pessoas vão ficando nesse ciclo e acham que é normal. Ou então não tem dor, mas também não tem prazer nenhum, e acham que tá tudo bem. Né? E daí vem o fingir o prazer, vem o não estar satisfeita, e mesmo assim viver assim. Assim como os homens também, né? Os homens, talvez por serem tão estimulados, eles também acham que tem que dar muita conta do recado e que sempre tem que ser perfeito. E daí, quando não é, fica assim deprimido, e os homens realmente ficam muito ruins. Então a gente vê, não dá para ver só o lado das mulheres também, né? Não, de forma alguma. Tem uma carga emocional muito grande nessa musculatura. E daí, o que a Sandra falou é que a gente realmente tem uma relação, né, dessa musculatura do nosso solo pélvico muito grande com toda a nossa região aqui oral, como ela falou, nossa região sentimental, né, com as coisas que tá na nossa psique. E quando a gente vai atender um paciente, a gente nota muito isso. Um paciente que tem normalmente uma pelve muito rígida, um bumbum muito para dentro, né, uma postura muito antálgica, é um paciente que normalmente tem alguma disfunção no assoalho pélvico, mas também tem alguma dor na TM, um paciente que tem muitas enxaquecas, né? Então a gente vê uma relação muito grande com a parte da TM, a parte oral, com a parte do assoalho pélvico. A gente enxerga isso. A gente enxerga isso, Valquíria, na psicologia biodinâmica, fazendo uma relação com o desenvolvimento psicossexual. Então, todas aquelas fases do desenvolvimento, uma coisa bem psicanalítica, tá? Mas que ainda é muito utilizada, quando a gente tem essa disfunção, né, ligada à sexualidade, claro que cada pessoa é um universo de coisas, de história e de emoções, de traumas, de alegrias, enfim, né? Por isso que o processo terapêutico ele é muito pontual, muito necessário também para acompanhar um trabalho de reeducação perineal, né? Eu enxergo assim porque eu estou mexendo numa couraça, segundo Reich, é a última couraça para ser trabalhada em processo analítico. Mas ela se faz necessário olhar por conta da disfunção física. Então, num trabalho reichiano, começaria a se trabalhar essas couraças primeiro no olho. Porque relata uma fase, ela tem uma relação com uma fase do desenvolvimento psicossexual, que é da fase intrauterina, do nascimento dos primeiros dias de vida. Logo em seguida vem a fase oral, né? Que é onde a gente também começa a experimentar a vida. O bebê ele experimenta o prazer e a nutrição através da boca. Então a boca é um ponto muito erotizado, né? E é uma região que quando guarda atenção, simplesmente denuncia aquela pessoa de que ela tem disfunções a nível de sexualidade. Agora, gente, isso que eu tô falando é o olhar do terapeuta, tá? Não vai imaginar que porque você usa plaquinha para dormir, todo mundo vai, já sei, né? Tem problemas com a sexualidade. Não, isso é só uma dica para que quem esteja aqui assistindo possa entender que não é só um soltar xixi fora de hora
ou um intestino que é muito constipado, ou uma dificuldade de entrega de um orgasmo, enfim, da própria libido, não é só isso que mostra que precisamos olhar para algumas questões para ter mais saúde física e emocional, né? Então, depois disso vem, né, todo um desenvolvimento da mielinização da coluna, né, da medula. E aí, quando chega na região da pelve, é a fase que o bebê começa a perceber o xixi e o cocô, porque até então ele não percebe. E a hora que ele começa a perceber esse xixi e cocô, muitos pais, muitas mães exigem um desfraude muito precoce. E esse desfraude muito precoce, ele é muito complicado no que diz respeito ao desenvolvimento dessa criança, não só das funções sexuais, mas do jeitão dela de funcionar na vida lá na frente. Então, assim, o que seria um erro? Seria um erro. E aí, gente, quando eu falo num erro, não seria uma coisa de falar, então eu sou assim porque é culpa da minha mãe, culpa do meu pai. Não. A gente tem que achar agora recursos, tá? Eu mesma, minha mãe conta com o maior orgulho que fez o meu desfraude aos 10 meses. Então, assim, não sei nem se isso é verdade, porque é uma coisa tão incabível, mas de qualquer forma ela conta isso com o maior orgulho. Então, eu imagino quantas vezes eu não sentei no tal do piniquinho sem precisar, tá? E aí, assim, se eu for olhar para a família da minha mãe, todas as mulheres têm a bundinha para dentro. Esse padrão que a gente chama dentro da análise do corpo de um padrão masoquista, que é aquele padrão que aguenta tudo, aguenta tudo, aguenta tudo e morre de medo de fazer cagada na vida, né? Então, assim, de um modo bem superficial, pessoas que são muito perfeccionistas, pessoas que aguentam tudo, pessoas que têm essa postura de uma pelve em antiversão, como você disse, e a questão, assim, desse bumbum para dentro, da prisão de ventre, da dificuldade, de repente, de soltar um pum, né? Porque, gente, isso é natural, é fisiológico. Então, procure avaliar, né, se realmente está tudo bem ou se está na hora de procurar uma ajuda para que você possa se sentir ainda melhor, né? Como eu disse, não é só o escape do xixi que tem que te levar para uma fisioterapia pélvica. Não é só uma dificuldade enorme de dormir ou acordar com tudo muito tensionado que tem que te levar para um atendimento de massagem, de liberação e de entendimento, o que o teu corpo está te falando, né? Isso é muito importante. Então, essa relação de disfunções, né, relacionadas ao assoalho pélvico, no nosso olhar, tem uma, já faz a gente questionar ali como terapeuta como foi esse desfraude, como foi essa amamentação, como foi esse parto, como que essa mãe estava, ela estava inteira, ela estava sendo cuidada, essa gravidez foi desejada, enfim, uma série de coisas que em terapia a gente vai ressignificar e vai oferecer ferramentas para o paciente sublimar isso e encontrar o recurso para ficar bem hoje, porque o que importa é que hoje somos adultos e podemos tomar as rédeas, né, da nossa vida. Nós não dependemos mais de repente, um papai e uma mamãe que ali estão errando. Estão errando porque eles não sabiam fazer melhor. Então, o que podemos fazer hoje por nós, né? Pega a bola aí. Exatamente. Exatamente, Sandra. Sandra, na verdade, é o bem que você falou, não é que todo mundo que usa placa, não é que todo mundo que, né, tem dor na TM, tem disfunção sexual, pelo amor de Deus. Mas são coisas que, assim, que a gente nota que muitos pacientes que têm disfunção sexual também apresentam, né? Então, tem uma relação muito grande. Mas não necessariamente todo mundo vai ter. Assim como tem, né, tem pessoas que têm disfunção e não tem também problema na TM, né? E o que você falou do desfraude é muito significativo, porque hoje os pais querem que as crianças saiam da fralda muito logo, até porque a maioria das escolas, das escolinhas, não aceitam as crianças com fralda, né? Então já aceita depois o desfraude. E isso é algo muito ruim, porque as crianças têm que ter um desfraude muito rápido. E esse desfraude forçado muito rápido faz com que a gente contraia involuntariamente, a criança contraia tanto a musculatura do assoalho pélvico, porque se ela fizer xixi fora de hora, ela vai levar um tapa, ela vai falar assim, por que você não fez xixi no banheiro? Eu já falei que não vai fazer na calça. E essa contração involuntária do assoalho pélvico vai fazendo com que a criança vá se mantendo num padrão de bumbum mesmo para dentro, ou então, né, de contração exagerada do assoalho. E daí o pai achando que está melhorando, daí ele consegue até fazer o desfraude. Só que é uma criança que vai demorar para sair da fralda à noite, porque daí ela vai continuar tendo enurese noturna, ela vai continuar perdendo xixi.
Por quê? Porque ela vai ficar perdendo xixi até 7, 8, 10 anos. Porque ela é tão reprimida durante o dia que ela contrai tanto aquela musculatura do assoalho pélvico, quando chega à noite, no momento que ela realmente tem o relaxamento, quando ela dorme, ela libera urina. E daí o pai tem um outro problema, e daí vai xingar a criança de novo. E daí a criança cresce com uma criança que tem dificuldade, às vezes até de liberar a urina depois. Tem dificuldade de ter uma relação sem dor, porque a musculatura está sempre muito contraída. Muito né? tensa. E assim, E tem o uma oposto questão. também acontece, desculpa, Sandra. Por exemplo, a gente vê muitas crianças que os pais também, pela essa vida, né, corrida, de tudo faz no carro, tudo faz com carro, né? E que o pai e a mãe tem que trabalhar, então dá muito tablet para as crianças, muito celular, e a criança fica muito sedentária. E a falta da atividade física atrapalha o desenvolvimento do assoalho pélvico. Então, as crianças precisam fazer atividade física, de preferência atividade física de impacto, parecido com o que a gente fazia de correr, brincar de boi agacha-agacha. Né? Pular corda. Exatamente. Pular amarelinha. Pula. E todas essas brincadeiras fazem com que a gente fortalecesse o assoalho pélvico. Né? Então, um dos primeiros entendimentos que a gente, né, que a criança começa a largar, a falar, mãe, quero fazer xixi, né? Eu fiz xixi, começa a sentir, é quando ela começa a andar normalmente. Porque é quando ela começa a ter a força da gravidade e contração do assoalho pélvico. Então, a gente precisa ter essa força da gravidade e contração do assoalho pélvico, precisa ter atividade física, né? Desde criança, para que ele possa se desenvolver bem. Daí a gente vê crianças aí com mais idade, já indo para a escola, no ensino fundamental, com escape de urina, com escape de xixi, porque essa musculatura não tem um mínimo de estímulo, né? Uma criança que desde pequeno só fica sentada. Então, os dois extremos é ruim. A gente precisa realmente cuidar disso para que a gente seja adultos melhores nessa parte. Sim. E tem uma ferida, né, emocional que a criança que passa por um desfraude muito desajeitado leva para o resto da vida, né? Que é a sensação de humilhação, que ela não está tendo, não está sendo validada, né? Porque de repente já saiu o cocô e daí depois que a criança percebe, porque ela não tem ainda uma rede neural própria, apropriada para falar, eu quero ir, segurar, chegar e fazer. Isso leva um tempo, os pais precisam ter paciência com isso. Então a gente carrega para a vida adulta muitas sequelas, né, de uma educação muito rígida, de uma educação talvez assim não por vontade dos pais, mas algo que é passado para os filhos que cria uma série de neuroses por conta desses traumas, né? Então isso é algo bem importante para ser olhado em terapia também. E no trabalho com a Valquíria, né, de reeducação da pélvica, embora a Valquíria não seja uma psicóloga, né, ela tem uma escuta muito poderosa. Então, às vezes, não precisa nem ir para uma terapia. Tá ali, sente algumas coisas, se expressa, é acolhido, entende o que está acontecendo e isso vai aos poucos amenizando aquela ferida que ficou lá atrás. Né? Um primeiro passo para quem está realmente com alguma disfunção é ir para a fisioterapia pélvica. E aquilo que não der conta, aí sim procurar uma terapia. Né? E às vezes é muito pesado, às vezes precisa mesmo da terapia, né? Sim, sim. Tem Um histórias e histórias, né? Tem histórias e histórias. E além disso, né, dessa questão de você carregar para a vida, né, um jeito de funcionar aí que se deriva, né, de toda essa educação ali dentro de casa, isso se soma à questão social, religiosa, cultural, o inconsciente coletivo, que quem conhece um pouco da teoria junguiana, acho que todos já ouviram falar do inconsciente coletivo, né? Tudo que fica pesado aí em cima da gente, dessas crenças limitantes, também são complicados, né? A gente precisa ter uma noção de até onde o que eu sinto aqui é uma coisa que eu acredito, que eu concebo, que eu preciso cuidar, ou eu também estou me misturando com muitas informações, com muitas coisas que eu ouvi, e isso tudo vai ficando grudado no corpo, né? O nosso corpo é a nossa forma de estar no mundo, né? Então,
como eu estou no mundo, né? Como eu estou sentindo o meu mundo. Você falou da criança no tablet, da criança no celular. Isso também é algo que diminui demais a percepção do corpo. Porque a criança fica só aqui no mental, né? É claro que vai ser mais difícil um processo de desfraude, né? Exatamente. Toda a energia está concentrada aqui em cima. Criança dá trabalho, viu, pai e mãe? Não é por nada, não, Se não né? tá dando trabalho é porque talvez a gente não Tá tá fazendo errado. direito. Tá errado. Exatamente. E a gente tem que ver que isso que você falou das crianças, né, usando tablet, usando celular, e o quanto a concentração fica só naquilo, e ela realmente às vezes pode urinar, pode perder, né, fezes sem perceber. O adulto hoje em dia tem feito muito isso, né? Você vê as pessoas, né, quando não tinha começado ainda a pandemia, as pessoas indo para academia e o tempo inteiro que está fazendo uma atividade física, uma musculação, alguma coisa, olhando e respondendo mensagem no celular, Gente, isso é né? horrível. O É quanto horrível. isso faz com que a gente não se conecte com o nosso corpo e aquele exercício não seja tão bem desempenhado, né? Quanto faz que Sim. a gente não se entregue para aquilo, né? Não dá. Para fazer atividade Entrega. física, para fazer Entrega a palavra. tem que se entregar, né? Exato. Assim como para a gente ter um bom, né, uma boa relação sexual, uma boa relação. Se eu estou fazendo um curso, eu preciso estar ali para aquele curso. Se eu estou tendo uma relação, eu tenho que estar ali para aquela relação. Enfim, para tudo na vida. E para exercício é a mesma coisa. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar assim, deixando o que a gente não enxerga, o que as pessoas não enxergam, para depois, né? Porque Sim. o quanto a nossa qualidade de vida depende das nossas funções do assoalho pélvico, né? Das funções dessa musculatura, né? Se a gente tem um problema no joelho, um problema no pé, na coluna, normalmente a gente procura ajuda, né? E a gente vai no médico, vai no fisioterapeuta, faz a fisioterapia, porque a gente fala, como que eu vou andar sem esse joelho funcionando direito, né? E, infelizmente, as coisas que as pessoas não enxergam muito, muitas pessoas deixam passar. Só que elas não anulam só a relação com o outro, elas anulam a relação consigo mesma. Porque eu posso estar sozinha, eu posso não ter ninguém. Mas se eu quero estar bem comigo mesma, eu também preciso ter um desenvolvimento de mim comigo mesma, né? Poder me tocar, saber que tá tudo Exato. certo, né? Que a circulação tá tudo ok. Poder sair para algum lugar e ter uma vida social sem perder uma urina na hora que eu dou uma gargalhada, na hora que eu dou né, uma tosse, um espirro. Enfim, poder ter uma vida saudável, com qualidade de vida, porque tá tudo funcionando muito bem. E é tão legal quando além de estar funcionando bem, a gente saber como ficar melhor, né? A gente ter conhecimento de que exercícios eu posso fazer para ficar melhor ainda do que já está, para eu conseguir fazer uma atividade, porque eu gosto de fazer uma atividade de impacto, então eu vou correr e eu quero correr o tempo todo, eu quero fazer uma outra atividade que tem impacto, sem ter a preocupação que vou perder urina, né? Eu quero ter uma relação e eu quero, além de dar o prazer, também sentir muito prazer, daí se Sim, eu tiver com a sim. musculatura melhor, né? Eu consigo ter um controle melhor sobre isso. E o quanto é legal quando a gente consegue conhecer melhor o nosso corpo, né? E daí a fisioterapia pélvica ajuda nisso. E muitas vezes a gente precisa realmente que o paciente também faça a terapia. Sim. E eu tenho aqui, né, eu atendo muito mais mulheres do que homens, né? Eu comecei já a minha vida profissional trabalhando com atividade física para mulheres. Na educação física eu já fiz bodas de prata e na análise 10 anos de atendimento com análise. E eu vejo assim, poxa, tantas coisas giram em torno da questão da sexualidade. E as pessoas têm tanto medo, têm tanta vergonha de olhar para isso. E aquilo que você falou é muito real. O peso para o homem é muito grande, tá? Porque ele cresceu tendo que ser o fodão. E muitas vezes o homem, ele está na relação sexual e ele não tem orgasmo, mas porque ele tem a ejaculação, ele acha que teve, né? Existe uma diferença nisso, né? Depois, se você puder falar um pouquinho sobre isso, Valquíria, eu acho que vai ser bem Vou. legal, tá? A diferença entre uma ejaculação simplesmente e uma ejaculação com orgasmo ou orgasmo seco.
né? O homem ele tem N possibilidades também. Acontece que ele aprende sexo assistindo filme pornô, saindo com várias mulheres. Às vezes os homens mais jovens, os meninos mais jovens saem com mulheres mais velhas. Enfim, eles vão aprendendo de um jeito que pode ser muito distorcido. Pode dar certo, sim, mas também pode ser muito distorcido. E aí vai de encontro com a mulher que está lá, né, cheia de libido, mas que não sabe se tocar, que às vezes nem permite muitos toques, porque parece, é tanta libido, é tanto tesão, que parece que não vai dar conta daquilo, que vai explodir, né? Porque um orgasmo bem vivido, uma descarga bem sentida, é uma entrega, assim, que leva você para uma sensação de que não tem mais nada ali, né? É só isso, e depois fica aquele relaxamento gostoso, e tá tudo bem, é um momento de muita paz. Então eu digo que uma sexualidade bem vivida, ela é divina. Não é, não estou colocando isso com uma questão de religiosidade nem nada, mas imagina que tudo que está em você foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Deus não seria tão sacana assim de botar um troço tão gostoso em você e dizer não mexa, né? Então tá na hora de desmistificar, de se sentir, de tomar aqueles banhos gostosos, aquelas esponjas fofinhas, um sabonete líquido, se tocar, se sentir na hora do banho, ter um espelhinho para olhar como é a vagina, que buraquinhos são esses que a Valquíria falou, né? E para o homem ter a coragem de procurar uma ajuda, até mesmo no casal, o diálogo. Porque às vezes as encrencas de sexualidade que ficam lá no nosso mais profundo ser, é claro que vai aparecer na hora do ato sexual e o resultado é uma não satisfação. E essa não satisfação leva a pessoa a entrar em contato com muitos vazios e aí nada tá bom, né? Cada pessoa, de acordo com o seu jeitão de funcionar, vai desenvolver alguma coisa aí que não é legal. Então, conversar com o parceiro, olha, eu não estou achando muito legal, né? Eu te amo tanto, mas acho que a gente podia viver melhor essa relação. Vamos procurar uma ajuda, né? Tudo que acontece entre um casal é responsabilidade dos dois. Então, os dois precisam ter conversas maduras, adultas e buscar essa ajuda, não é? Eu tenho a nossa parceria, né? Muitas vezes eu atendo a mulher, você atende o homem, né, na reeducação perineal. E, meu Deus, eu vejo as coisas prosperarem, sabe? É tão bonito de ver um casal se encontrando realmente, né, na sexualidade. Não é pensar só em sexo, mas é também pensar em sexo. É ter um tempo para isso. É aprender os exercícios e fazer para a vida inteira, não só enquanto está em tratamento, né? Às vezes eu dou curso de comparismo fazem 6 anos, as mulheres saem empolgadíssimas, depois você começa a questionar no grupo quem está fazendo exercício ou não, é um silêncio absoluto, porque é difícil mesmo você vencer padrões que ficaram aí dentro de você por muito tempo, criando crenças limitantes, criando limitações, até mesmo de ordem física, porque o corpo somatiza, né? Então tá mais que na hora de cuidar. E aí, Val, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa ferida narcísica, né? Para o homem, que é a questão de uma sexualidade que de repente não está correspondendo à satisfação dele, nem da parceira, e ele não está sabendo por onde buscar ajuda. O que é uma coisa, o que é outra. Então, vamos lá. Bem, o tempo de demora, né, para um homem chegar e ter realmente um orgasmo e a mulher já são muito diferentes, né? Então, enquanto a mulher demora em torno de 15 minutos de estimulação contínua para chegar até o orgasmo, né, uma média, o homem demora em torno de 3 a 5 minutos. Então, é uma distância muito grande, né? Uma distância muito grande. E normalmente as mulheres não se conhecem. Normalmente as mulheres vão para uma relação com o homem e começam a achar que quem tem que conhecê-la, quem tem que aprender, que parte que vai ser bom para ela ou não, é o homem. E as mulheres passando essa responsabilidade para o homem, elas já estão colocando uma carga muito grande, porque essa carga não deve ser deles.
né? Quem Exato. tem que se conhecer, se tocar na hora de um banho, na hora que estiver deitada consigo mesma, é a gente mesma. E daí, depois que eu descubro que passar a mão perto da minha virilha é algo muito gostoso para mim, na hora que eu tô tendo uma relação, eu vou poder dizer pro homem, ó, passa a mão aqui. Ou então colocar a mão dele ali naquela região e aquilo ali vai me fazer chegar mais rápido ao orgasmo do que Sim, se eu tivesse ali com alguém descobrindo o meu corpo pela primeira vez, né? sim. E a própria Então, mulher se tocar também, onde para exatamente. ela é prazeroso, Para né? Não poder é ali feio. Isso não tentar é chegar feio. com um acordo, né? Então, assim, Val, mas Isso. como que vai chegar? Um é 15, outro é 5, né? Uma média, Uhum. como que vai fazer isso dar igual, né? Um Uhum. tempo igual, né? A gente aprender macetes e ter uma cumplicidade muito grande na relação para poder mudar de posição no momento que o homem, você nota que ele já está chegando próximo, né? De ter o orgasmo, de realizar a ejaculação e mudar de posição, de repente fazer uma outra carícia, para que possa realmente os dois chegarem juntos aí. E daí, você me falou dos homens, né? Os homens Uhum. normalmente, no consultório, a maior parte das queixas são de homens com disfunção erétil, que têm dificuldade, às vezes, de ter ereção, mas muitas vezes de manter a ereção. Manter. Então, são homens que têm a ereção, mas falam, eu tô aqui porque eu acho que não deve estar muito legal no meu relacionamento. Porque eu noto que eu tenho a ereção, mas ela não se mantém pelo tempo que seria Uhum. necessário para eu ter uma real satisfação e dar uma real satisfação para minha esposa, né, para minha mulher. E daí, muitas vezes o problema está na musculatura, que está muito fraca, que está com pouca circulação, e a gente avalia, se não tiver nenhum comprometimento nervoso, né, a gente vai trabalhar a musculatura e vai fortalecer. E provavelmente isso vai ajudar, né? Normalmente, na maioria das vezes, ajuda o homem a manter uma ereção por mais tempo. E se for problema de circulação, a gente vai avaliar se a diabetes está ok, porque diabetes alta Uhum. Sim. descompensada dificulta, né, o processo de ereção, o processo de manutenção da ereção. A gente vai pedir para esse homem procurar o urologista, ele precisa fazer todos os exames, ver se está tudo ok. Se for necessário, o urologista também vai receitar uma medicação. E o homem se autoconhecendo, ele começa a entender o que é normal. Porque, ao contrário das mulheres, que às vezes falam muito da vida, né, de si própria por aí, Uhum. né? Os homens nem sempre são assim. A maioria deles não falam. E quando você, né, vê que eles estão relatando alguma coisa na relação, eles não sabem dizer, de repente, para um outro colega, não sabem contar para perguntar, poxa, será que com você também acontece isso? É normal? Porque a Uhum. vergonha de ser zoado, Sim. né? A vergonha de ser falado, poxa, então você não consegue, né? E daí É. isso é Fica realmente muito pesado, né? difícil. E até para as mulheres, né? O quanto é difícil, às vezes, o homem ter uma cumplicidade, uma parceira, assim, muito da boa para ele poder falar assim, né? Poxa, não, isso eu não tô gostando, ou eu quero melhorar nisso, ou assim tá bom para Uhum. você, né? E daí, nos Uhum. homens, o que a gente vê? A maioria deles é por conta, né, da dificuldade de fazer a manutenção da ereção, muitos por conta de uma prostatectomia, que retirou a próstata por causa de algum câncer, mas muitos não, muitos pacientes jovens, em torno de 30, 40 e poucos anos, por conta, às vezes, até de alguma atividade física que comprima a circulação da região, como, por exemplo, a bicicleta. Então, pacientes Ciclismo. que fazem Uhum. muito ciclismo, né? Vamos voltar a dizer igual da plaquinha lá. Não quer dizer que todo mundo que anda de bicicleta tem Sim. disfunção erétil, pelo amor de Deus. Mas é Mas bom que são cuide pacientes antes que tenha, né? mas são pacientes que quando ficam muito tempo com a compressão, né, tem mais facilidade para ter, né? Sim. Assim como homens que têm costume de sentar com a perna cruzada. Então, homens, pelo amor de Deus, sentem com a perna relaxada e aberta, não sentem com a perna cruzada. Porque tudo isso faz com que a gente diminua a circulação na região, né? E daí precisa ser trabalhado esses exercícios, trabalhado como o homem vai fazer o exercício do assoalho pélvico, para melhorar a circulação da região e pensar que todo o restante também do conjunto compromete a parte da ereção. Então, homens que bebem muita bebida açucarada, muito refrigerante, muita comida gordurosa, são homens que normalmente têm mais facilidade para ter dificuldade de ereção, né? Porque tudo isso atrapalha a circulação e o funcionamento bom do organismo, tanto para homens quanto para mulheres. Mas o homem
evidencia mais porque dele depende a ereção, né? Sim. Dele depende o estar potente, né? E Uhum. daí, por muitas vezes, isso, a repressão também, a opressão, né? De quanto se Uhum. coloca essa carga no homem, faz com que ele tenha uma ejaculação precoce por uma dificuldade mesmo, né? De aguardar ali aquele momento. Às vezes, se a gente for ver o homem, então aqui, ó, ele é bem parecido. Tudo que a mulher tem, que o homem tem, né? O que muda é o órgão sexual. Então, se a gente for ver num pênis, por exemplo, essa região da glande, onde o homem normalmente, desde pequenininho, já é estimulado, né, a Uhum. puxar, e inconscientemente ele já faz isso desde criança, e quando chega na fase da adolescência começa a se masturbar, e esse puxar e voltar, ele vai ficando, às vezes, da maneira com que ele se masturba, inclusive depois da fase adulta, se masturba às vezes tão rápido que vai ficando com essa região muito sensível. E daí, na hora que tá tendo uma relação, que a mulher demora mais tempo para aquilo, pouco tempo que tem a penetração, o vai e volta, ele já tem ejaculação. E não quer Uhum. dizer que ele tenha tido um orgasmo, Exato. porque ter a ejaculação e expelir, né, o líquido, ele pode não nem ter sido gostoso para ele. Então, às vezes a mulher fica toda decepcionada, né, e falando assim, poxa, né, já gozou, já teve orgasmo, né, e eu nem tive ainda. E às vezes o homem, na verdade, também não teve orgasmo. E ele também ficou tão decepcionado quanto, porque ele só ejaculou, né? E Uhum. esse só ejacular, infelizmente, né? Daí faz com que ocorreu a ejaculação, diminui a carga de adrenalina e o pênis aí vai ficar, né? E vai perder a ereção e daí não foi bom para nenhum nem para outro. Então, o quanto é importante, né? O homem tentar também, quando for se masturbar, fazer movimentos e o tempo parecido com o que é da parceira, né? E Isso seria trabalhar um belo isso. exercício, né, Valquíria? Exatamente. Então, assim, poxa, eu De noto quando eu estou me controle. masturbando, deu 1 a 2 minutos de estímulo, eu já gozo, eu já tenho ejaculação. Mas eu quero que isso demore mais. Então, vamos lá, além de fazer exercícios de contração, contrai, fortalece o assoalho pélvico, eu também vou fazer exercício durante o processo de masturbação. Então, eu tô lá Uhum. me masturbando, o homem tá lá se masturbando, começou a ver que vai vir a vontade, né? Segurar aqui nessa região, aqui na cabeça da glande, da linha, e manter por um tempo é algo que ajuda a diminuir e manter a ereção. Depois voltar a fazer. A gente também Uhum. tem algumas coisas que a gente utiliza e indica para o paciente utilizar em casa, na verdade, para diminuir essa sensibilidade, ajudar no tratamento da ejaculação precoce, que são os eggs. São uns ovinhos mesmo que a gente compra. O homem pode comprar até em sex shop, em site. E daí ele vem dentro de uma capinha de ovo, né? E quando a gente tira, ele tem texturas diferentes. Então, cada um vai ter textura diferente por dentro. E daí, o homem ele vai comprar para utilizar em casa, ele vai vestir o pênis com com esses eggs na hora de se masturbar. E ele vai fazer isso como exercício. E tá ficando muito bom, mas eu ainda não quero ter ejaculação, quero manter essa ereção por mais tempo. Ele vai mudar o tipo de textura. Então, ele vai dessensibilizando essa região que no homem é tão sensível. E daí a gente fala, mas é por isso, porque o homem é tão sensível, por isso que ele ejacula mais fácil que a mulher. Não. Você acredita que o homem tem 4.000 terminações nervosas na glande do pênis? E a mulher, Enquanto a no mulher. clitóris, tem o dobro, menina. Então, aqui dentro da região, a gente tem o Ai, clitóris. mostra o clitóris. Aqui, ó, Isso. Vamos região desmistificar o central clitóris, do que clitóris. não é só aquela cabecinha. Não é só a pontinha, né? Então, a Uhum. pontinha é só a pontinha do iceberg aqui. Mas o Isso. clitóris é tudo isso. E todo esse clitóris fica aqui por dentro. E por isso que às vezes é tão gostoso uma relação e a gente fala assim, nossa, mas eu tive orgasmo vaginal, o cara nem tocou no meu clitóris, mas ele tocou. Então, Socorro. porque na penetração, então Uhum. o pênis entrando lá dentro da vagina, ele estava tocando aqui na parte das perninhas, do bulbo do clitóris lá dentro, né? Uhum. Então, o ponto G, que as pessoas falam, onde que é o ponto G? É justamente essa ligação aqui dessas duas perninhas lá dentro, em torno de 2 a 3 centímetros, depende
da anatomia da mulher, e que quando o homem, por exemplo, em cima da mulher, ou numa relação onde está tendo esse contato, a mulher pode ter sim um orgasmo vaginal, não necessariamente clitoriano, mas foi clitoriano. É Então, clitoriano, mas é de uma outra forma, né? exatamente, e o clitóris ele tem 8.000 terminações nervosas, enquanto que o homem só tem 4. Mas eu Vamos queria dizer, aproveitar. exatamente, mas por que a mulher, então, é tão difícil ter o orgasmo, enquanto que o homem com a metade tem muito mais orgasmo, ou né, chega muito mais rápido, né? Porque, infelizmente, a gente não estimula essa região, Exatamente. né? A gente tem também um prepúcio, ou igual o homem tem a glande, a gente tem uma Uma capinha em cima pelinha. ali do nosso clitóris, né? Uhum. E a gente precisa abrir de vez em quando essa capinha, né? Lavar Limpar, bonitinho. lavar direito, né? E Uhum. passar a mão nessa região. A mulher, quando ela está excitada, essa região também entumece, também aumenta de tamanho, igual o Uhum. pênis, né? Não na mesma proporção, mas também aumenta de tamanho. Uhum. E isso aconteceria mais vezes e com mais facilidade se a gente também estimulasse tanto quanto o homem estimula. Né? Então, o estimular é se autotocar, o estimular é usar a vibração. A vibração ela é muito importante até no tratamento de disfunções. Então, para relaxar esse assoalho pélvico, a mulher ela dificilmente consegue se desconectar dos problemas, né? O homem a gente costuma dizer que para ele poder relaxar do problema, ele transa. E a mulher, para ela relaxar dos problemas, ela não consegue transar. Então, É, normalmente, a maioria das mulheres, para ela poder transar, ela tem que já ter tem que estar resolvido seus relaxado. problemas, né? Então, essas diferenças faz com que, às vezes, a mulher vá para a cama com tanta coisa na cabeça que ela também demora o tempo, né? De ter a excitação, né? E daí a Aí eu, gente... Pode falar, eu queria Sandra. dar umas dicas, porque a gente está com um pouquinho de tempo para encerrar, infelizmente, tá? Aí, já? Já, olha que absurdo. Acho que a gente vai ter que continuar esse papo semana que vem ou na outra. Como você disse, a mulher, ela precisa, ela é muito mental, né? Ela precisa desconectar um pouco. Então, por isso que eu insisto nos banhos demorados, nos toques, na mulher mesmo se sentir e se curtir, né? Sem padrões, apenas se sentir, tá? É difícil relaxar? Cria um clima. A mulher pensa muito pouco em sexo. Então, a mulher precisa também se estimular, né? Precisa sim pensar na hora do sexo. De repente, uma velinha aromática, um creme. Gente, a massagem, a troca de massagem, né, antes do ato sexual, ou a simples troca de massagem é algo que vai fazer você perceber regiões do corpo que são muito mais sensíveis. Né? E de repente, assim, nossa, eu morro de tesão no meu pé e não sabia, né? Ou, nossa, como é gostoso tocar essa região aqui das costelas, nossa, o que que eu tenho aqui que é tão bom? E a gente se perde achando que só o toque na vagina é que vai dar prazer. Na verdade, óbvio, né? O botãozinho mágico, que é o clitóris, ele realmente é muito poderoso. Mas se eu não estiver conectado, se eu não estiver presente naquilo que eu estou fazendo, não vai adiantar meia hora de estimulação ali, Exatamente. né? A mulher é tão mental, né? É tão cheia de funções e de papéis hoje em dia, e de repente, assim, se houver uma provocação do casal durante o dia, se houver uma troca de olhares que já mostra o desejo, aquele cheiro no cangote, sabe? Uma pegada gostosa quando você está lavando uma louça, enfim, alguma coisa nesse sentido vai deixar a mulher mais preparada. E os exercícios são importantíssimos todos os dias. E se eu estou indo para o ato sexual, no encontro ali sexual, eu preciso sentir a minha pelve, eu preciso sentir toda a minha musculatura, eu preciso sentir essa vagina. Então eu posso estimular também com os meus toques, e é muito excitante para o homem ver a mulher se curtir, ver a mulher sentir prazer, ver a mulher gemer, ver a mulher se entregar, né? Então, assim, cuidado com os tabus, cuidado com os preconceitos, cuidado com as ideias já pré-estabelecidas. Meninas, vocês não precisam ser muito comportadinhas, não é isso que vai trazer satisfação. Seja você, né? Sorria,
fica de bem com você, busque possibilidades para poder se expandir, né? Porque você só vai ter uma boa relação com o outro quando você tiver uma boa relação com você. Isso também vale para o homem, né? A intimidade relacional, ela depende da intimidade pessoal, não é? Não que eu vou estar super resolvida inteira, não, mas eu conheço meus vazios. E eu crio estratégias para lidar com os meus vazios, eu crio estratégias para chegar no momento onde é o momento de consagração da vida. Gente, um orgasmo é vida, né? Eu digo que no trabalho que eu faço, que é um trabalho mais haitiano, o prazer, o orgasmo, ele é metaterapêutica, porque quando eu consigo me entregar para um orgasmo, eu me entrego para a vida, eu me entrego para o relacionamento, eu me entrego para as amizades, eu me entrego para mim mesma. E isso é muito bom. Então, busquem ajuda, quem não está aí dando conta disso sozinho. Quem está dando conta também busca, que vai ficar muito melhor, né? Tem muitas pessoas aí que ficam escondidinhas com seus medos, achando que, não, mas acho que só comigo que acontece isso. Não é, tá? Não é só com você. Pessoas que tiveram uma história muito delicada com relação ao desenvolvimento psicossexual, pessoas que sofreram abuso, pessoas que não foram bem orientadas. Gente, 80% da população passa por tudo isso, não é? E o fato da gente estar falando aqui com vocês não significa que a gente também não tem as nossas dificuldades, ninguém está acima de ninguém. Então, quando a gente vem para falar sobre esse assunto, é porque a gente já buscou ajuda e já se beneficiou. Então, a gente quer levar isso adiante, né? Exatamente. Sandra, se der tempo, eu só queria. Teve direct que eu recebi me perguntando sobre pacientes que têm dor na relação, mulheres que têm dor na relação e as fissuras que acontecem, né? Então, E a dor pós também. A dor pós também. Só para falar bem rapidinho, não sei se vai dar tempo, a gente pode fazer outras lives sobre isso. Sim, sim. É muito comum a mulher que tem uma musculatura do assoalho pélvico muito tensa, na hora de uma relação sexual, ela ter dor na entradinha da vagina. Ou, às vezes, o desconforto durante o intercurso e depois uma sensação de queimação, de ardência muito grande. E existem mulheres que ficam com fissura mesmo, com corte na região da vagina. E daí, a fisioterapia pélvica também pode ajudar nisso. É importante que essa mulher aprenda a fazer alongamento nessa região, né? Aprenda a manter essa região mais bem lubrificada. E daí tomar cuidado, que muitas mulheres têm muita sensibilidade ao propileno glicol, que é um ingrediente que na maioria dos lubrificantes de farmácia tem. Então, uma mulher que passa aquele lubrificante fica pior, fica queimando, né? Tenta usar um lubrificante natural. Se não for usar preservativo na relação, use um lubrificante extra virgem, um óleo de coco, que a gente usa mesmo de cozinha. Aqui, ó, esses assim, óleo de coco extra virgem, um óleo de semente de uva, para que isso possa ser evitado. E faça compressa de água morna antes da relação, para que a gente possa manter essa região mais relaxada. Assim como o homem que tem uma dificuldade, às vezes, de manter a ereção por mais tempo, relaxa esse assoalho pélvico antes, né? Então, tem bolsinhas de água quente, anatômicas, até que dá para colocar na região. Dá para fazer com tubete de balinha de aniversário. Então, fazer um relaxamento dessa região para que a gente possa ter uma relação mais confortável, né? E se realmente isso persistir, procurar ajuda, porque não dá para ficar tendo relação assim com dor ou insatisfeita, né? Vamos ver se dá tempo de falar um pouquinho sobre a dor pós a relação sexual. A mulher tem a excitação, tem a lubrificação, tem a relação, e até mesmo quando ela se masturba, né? Depois, muita cólica, né? Sem um diagnóstico médico, porque os médicos, tá tudo normal. Claro que a gente trabalha a parte emocional, mas teria algo para ser trabalhado também na reeducação perineal? Sim. Quando a gente avalia o assoalho pélvico, a gente vê como que tá essa musculatura. Se ela tá tensa, se é uma musculatura que a gente relia e ela nem movimenta, ou se ela tá com um tônus normal. Normalmente, essas mulheres têm uma musculatura muito tensa, né? E a gente trabalha daí o relaxamento dessa musculatura. Desde exercícios respiratórios, onde a mulher vai trabalhar o relaxamento dessa musculatura, onde ela vai conseguir... 24 segundos para acabar, não acredito. Ai, meu Deus! Vamos alinhar mais uma? Vamos fazer mais uma para a gente dar continuidade? Vamos fazer. Gente, ó. Só de mulher, só de homem. Isso, ótimo. A gente conversa. Beijo para todos. Beijo, feliz dia dos namorados para todo mundo. Para todos.